basicamente plotar aqui tudo que eu acredito que funciona e tudo aquilo que a gente usa, né? Porque às vezes assim, ó, a gente acaba querendo colocar no nosso gráfico aquilo que não tem importância pra gente, porque a gente nem sabe usar direito aquilo, tá? E por isso acaba poluindo nossa visão, a nossa mente ali daquilo que era para ser bom pra gente, acaba sendo ruim. Então, quanto menos coisas tiver na sua plataforma, vai ser melhor para você. E daí, o que que eu faço primeiro? Aqui a gente pode ter tanto os candles brancos quanto candles brancos e pretos, quanto os candles verdes e vermelhos. Isso aí não vai alterar em nada. Mas a maioria gosta de candles vermelhos e candles verdes, tá? Então, como é que a gente faz? Clica 2 vezes no candle, em cima de um candle. Aí vai estar aqui, ó, candles positivos, eu quero que seja verde. Os candles positivos, né? Para quem não sabe, o candle positivo é aquele que tem o seu fechamento acima do preço de abertura, tá? E o negativo, o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura. Eu aperto aplicar e pronto, ele já traz para mim os candles verdes e vermelhos, tá? Então, qual é a outra coisa que eu utilizo bastante? Eu vou inserir indicador. Eu clico com o botão direito do mouse, inserir indicador. Aí eu vou colocar aqui, ó, média móvel, tá? Média móvel, vou selecionar o gráfico WDOQ 5 minutos e vou inserir. Eu vou inserir uma média móvel de 9 períodos, vou apertar OK. Vou inserir uma média móvel de 21 períodos, apertar OK. Vou inserir uma média móvel de 200 períodos, OK. E vou inserir uma média de 400 períodos. Beleza? Aproveitando que a gente está aqui ainda, vamos inserir o volume. Volume financeiro com cor. Tá? Nova janela interna, vou apertar em inserir. No volume, eu vou selecionar uma média móvel novamente, tá? Então, eu vou selecionar a média móvel. Ao invés de eu colocar no gráfico, eu vou colocar no volume, tá? Antes eu estava colocando a média móvel dentro do gráfico, agora eu estou colocando dentro do volume. Uma média móvel de 20 períodos. Vou apertar OK. Beleza? E daí aqui eu tenho minhas médias móveis. Vamos ver aqui essa média móvel. A de 400. A de 400, na verdade, eu vou colocar Wilder, tá? Eu gosto de colocar nas médias longas branco. Vou apertar aplicar e eu tenho a média móvel de 400 aqui, ó. É uma média móvel longa, que no longo prazo ela vai servir como suporte e resistência. Beleza? É por isso que eu ploto ela. E eu vou explicar para vocês cada uma dessas funções aqui, tá? Então, 400 períodos é como se fosse alvo, né? Se eu tivesse ainda vendido, meu alvo seria nessa 400 Wilder aqui. Pode ver que na nossa primeira venda que a gente fez aqui em cima, ó, a gente fez a venda, aonde que a gente largou? Exatamente na 400 Wilder, que ele enrolou aqui, ó, tá? Então, isso no 2 minutos, por quê? A gente estava baseado nessa operação aqui de venda no 2 minutos. Então, meu alvo era nessa média móvel longa de 400. Acabou enrolando nela e veio para baixo. Beleza? Nossa próxima média móvel é a 9 exponencial, tá? A 9 exponencial vai servir como uma média rápida. Por quê? O mercado ela sinaliza, por exemplo, quando ela aponta para cima, ela vai mostrar para mim que o mercado ele é comprador. Então eu deveria buscar por compras e não por vendas, tá? Então é uma média mais curta, porque às vezes ela não vem na média móvel de 21, que a gente já vai configurar ela aqui, ó. 21 exponencial, eu vou colocar fúcsia e vou aplicar. Então, às vezes, ela não vem na média móvel de 21. E por que existem duas médias móveis? Por exemplo, se eu compro em cima da média móvel de 9 períodos, o meu stop técnico tem que estar para baixo da média móvel de 21. Por quê? Ele pode vir entre a média de 9 e 21 da compra e voltar a subir. Tá? Então, por isso que existe uma média longa e uma média curta. A curta vai sinalizar para a gente a direção do mercado e os pontos da onde a gente deve entrar. E a longa vai servir como uma parede de proteção, porque como o mercado está para cima, nela vai ser um suporte. Então, meu stop aqui deveria estar para baixo da média móvel de 21 se eu compro na média móvel de 9. Tá? Então, esses são os dois fatores aí. E daí temos, então, a média aritmética aí, que a gente pode colocar esse amarelo aqui, um Oliver, né, que falam. Então, a gente pode considerar também que essa média móvel de 200 ela é muito importante. Sempre quando o mercado toca nela de primeira, ó, sempre quando o mercado vem e toca nela, é compra.
tá? Ou venda, né? Vai depender de onde o mercado está vindo. Então, hoje, pode ver o dólar, ó, ele estava enrolado nessa média móvel de 200, com a 9,21 embolada. A partir do momento que ele definiu para baixo da 200, a gente poderia vender um stop acima da 200. Então, ela vai servir também para a gente como um parâmetro aí da direção do mercado, tá? Sendo que a média móvel azul claro é uma média curta, 9 períodos. A média fúcsia, que é uma espécie de lilás, vai ser a média móvel de 21, essa serviria como uma parede de proteção, tá? E daí temos a média móvel de 200, que vai sinalizar para a gente também um suporte e resistência, mas que diferente da 400, ela vai ser uma média móvel mais rápida. Pode ver que a 400 está aqui embaixo ainda, só que a 200 está aqui em cima já. E ela vai, quando ela começar a apontar para baixo aqui, aí o mercado tende a pegar uma tendência mais forte ainda, porque a 200, a 9, a 21 e a 200 períodos vai estar apontando para baixo. Quando a média móvel aponta para baixo, pode ver, ó, quando a média móvel ela fica embolada, tu não faz nada. E exatamente nessa operação aqui, ó, nesse range que a média móvel ficou embolada, que não teve operação. Então não tem por que você operar nesse meio aí. Por quê? O mercado está lateral. Então lá na lateralização, a chance de você perder se torna muito grande. Então quando a média embolar, você não faz nada. Você espera ela tomar uma direção para que depois sim você faça alguma coisa, tá? Então, é basicamente isso que a gente utiliza de média móvel, 9,21, 200 e a 400. E daí o volume financeiro, né? O volume financeiro ele vai confirmar para mim que essa queda aqui ela é verdadeira. Pode ver, ó. O mercado, a princípio, ele abriu, tá? Teve volume. Esse candle aqui, ó, fez um volume muito grande. Pode ver aqui embaixo, ó. Esse candle aqui verde fez um volume muito grande. Foi o maior volume do dia até então, né? E daí o que aconteceu? Pô, se fez um volume grande de compra aqui, ó, para cima da média móvel de 20 períodos, se fez um volume grande, não pode perder essa mínima. Não pode perder essa mínima. Por quê? Se perder essa mínima, esses compradores que entraram comprando nessa barra aqui, os caras vão estopar abaixo dela, na mínima desse candle. E daí sim a gente começa a ter uma espécie de comportamento do preço através do volume, tá? Pode ver que uma das teorias de Dow ele fala que a tendência ela é confirmada pelo volume. Então, se está numa tendência de baixa, o volume vendedor tem que estar muito grande. No caso, o volume vermelho. Se está numa tendência de alta, o volume de compradores tem que estar confirmando que realmente aquela tendência tende a continuar subindo. Tá? Então, pô, o mercado entrou com um volume muito grande nessa região aqui, tá? No outro candle já rompeu com um volume menor. Cara, o que isso vai significar para mim? Que os compradores, até então, a princípio, na formação desse candle verde, eles estavam presentes, só que agora, depois da formação desse candle, eles já não estão mais porque os vendedores agora estão dominando, inclusive rompeu a mínima desse candle aqui, que fez um volume grande, com um volume inferior ao que ele tinha feito anteriormente aqui nesse candle verde, tá? Então isso vai sinalizar para mim, cara, cadê os compradores? Eu não vou comprar mais, eu vou vender, tá? Claro, que daí assim, ó, por isso que eu falei para vocês, cara, teria venda nessa mínima aqui? Teria. Só que onde que seria o nosso stop? Aqui em cima. Aqui em cima. Então, pô, a gente tem que analisar também às vezes a relação risco e ganho. Às vezes o mercado ele só pega a nossa ordem e vai para baixo. Pô, mas e se ele voltar? E se ele voltar de novo para cima aqui? Eu vou conseguir suportar um stop de 17 pontos? 16 pontos? Aí isso aí tudo tem que ser levado em conta. Daí foi então que a gente fez. Pô, vamos descer para o gráfico de 2 minutos e vamos esperar ele fazer algum comportamento. Por quê? Se ele fizer algum comportamento na média móvel de 9,21 no 2 minutos, a gente vende com o nosso stop na máxima do candle que ele deixou. Então, pô, a gente vendeu aqui no meio desse candle vermelho no 2 minutos, tá? Que estava para baixo do fundo anterior e o nosso stop aqui em cima. Então, o nosso stop estava curto e olha só o nosso alvo. Pelo menos na média móvel de 200, de 400 Wilder no 2 minutos. E daí a gente conseguiu fazer esse trade aí e acabamos pegando no tempo gráfico menor, tá? Por quê? Se a gente for olhar para o gráfico de 5 minutos, o nosso stop está muito caro, está lá em cima. Só que se a gente olhar pelo gráfico de 2 minutos, o nosso stop vai estar pequeno. E a gente não vai ter medo de fazer aquela operação. Então, por muitas vezes, a gente acaba hesitando de fazer alguma operação pelo medo de perder. A gente acaba, o nosso cérebro, eu estou estudando bastante
sobre psicologia do trader, assim, não somente do trader, mas em todos os modelos que são parecidos com o trade. Por exemplo, o poker. O poker é um jogo, né? Mas é um jogo de mente. A pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Ela tem que estudar para saber quais são as mãos, tá? Na verdade, eu entrei no meio dele, né? Eu entrei no meio dele. Quando ele começou a virar, aí eu entrei. No 2 minutos, tá? Porque, ó, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou desenhar topo e fundo para vocês, tá? Ó, topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo. Topo, fundo, topo. Só que quando ele fez esse topo aqui, ele não rompeu os dois topos anteriores. Quando ele começou a ficar para baixo desses topos anteriores, a gente vende com stop na máxima desse candle aqui, acreditando que ele fez um rompimento falso desse topo aqui, ó, desses dois topos anteriores. É uma espécie de comportamento. Por quê? Cara, se ele rompeu esse topo aqui, ó, se isso aqui é um topo no tempo menor, e ele rompeu esse topo e começou a ficar para baixo, aqui é gatilho para me vender com o meu stop aqui em cima. Tá? Eu tenho que ter esse feeling para entender o comportamento do preço. Por quê? O certo seria o quê? Na confirmação. Seria vender na perca dessa mínima do verde aqui, ó. Seria vender na perca dessa mínima do verde. Aqui a confirmação com o meu stop lá em cima. Só que, cara, se eu já estou vendo que ele está pegando numa região que ele já rompeu uma barra verde, que tinha um volume muito grande, e daí no tempo gráfico menor, ele está me dando oportunidade de romper topo e ficar para baixo, eu vou vender aqui em cima, adiantando essa operação com o meu stop aqui nessa máxima. Meu stop fica menor, e daí quando o pessoal está entrando aqui na barra dessa mínima dessa verde, quando o pessoal, os sardinhas, estão entrando na mínima desse verde aqui, eu já estou fazendo minha parcial. Eu já estou saindo da minha operação. Beleza? Então, assim, ó, a gente, como trader, a gente tem que tentar, muitas vezes, maximizar o nosso ganho e diminuir o nosso risco. Então, quando a gente vê um comportamento desse se formando, pô, existe a confirmação que realmente vai vir para baixo aonde? Na mínima desse verde. Beleza, pode entrar na mínima do verde. Só que, cara, se eu tô vendo a formação desse candle aqui, vermelho, e ele rompeu o topo e ele começou a querer ficar para baixo do topo anterior, o que que eu faço? Aí gatilho para me vender, meu stop vai ficar menor. Quando o pessoal está entrando na venda aqui, ó, eu tô com minhas parciais aqui embaixo, o mercado vai dar um estouro para baixo, vai pegar minhas parciais. Enquanto essa galera aqui tá torcendo para cair mais, cara, eu já fiz a minha parcial e tô tranquilo. Tô com meu stop no preço. Se voltar, eu garanto aquilo que eu já fiz as parciais e deixo o mercado trabalhar para mim. Aonde? Com alvo na média móvel de 400 períodos. Uma média móvel mais longa. Beleza? Então é dessa forma. Então, quando eu estou falando de psicologia, porque às vezes a gente está muito mais propenso a pensar nas nossas derrotas, a pensar em perder, preocupado em perder dinheiro, e isso vai fazer com que a gente acabe deixando de ganhar dinheiro, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de decisão, a gente toma esse tipo de análise, a gente acaba aceitando o risco que a gente tem, porque aquele risco ele está aceitável dentro do nosso operacional e a nossa possibilidade de ganho é muito maior que aquele risco que a gente está tomando no mercado financeiro. Então, se você entrar numa operação sabendo o quanto você está disposto a perder, o quanto você está querendo fazer naquela operação, alvos de operações, tudo isso vai contribuir para que você não tenha medo de perder dinheiro, tá? Consequentemente, você vai ganhar dinheiro, tá? Quanto mais preocupado você ficar em perder dinheiro, mais você vai perder. Você não pode ficar preocupado em perder dinheiro. Perder dinheiro é normal. Perder dinheiro é normal, cara. Se a gente está aqui no mercado financeiro todos os dias, igual um rapaz perguntou para mim, ele estava perguntando de opções binárias e o trade. Eu estou compartilhando minha tela com vocês, né? Tá? Então, cara, o que eu falo para ele, tá? Aí ele perguntou, cara, mas tem risco? Eu falei, claro que tem, cara. Se tu tá vindo para ele queria ganhos garantidos, né?
Aí eu falei, cara, claro que tem risco. Se você está vindo para um mercado de renda variável, você está sujeito a um risco a perder dinheiro. Só que você tem que saber mensurar o seu risco. Não é qualquer operação que você vai entrar, não é porque deu estratégia que você vai entrar, você tem que orçar, cara, quanto eu estou disposto a perder nesse trade? Quanto eu estou disposto a perder nesse dia? Quanto eu estou disposto a perder no mês? Entendeu? Não é que você vai perder, mas é o quanto você está disposto a perder. Porque se você está disposto a perder, por exemplo, R$ 1.000, se você perder R$ 1.000, pô, não era aquilo que você estava aceitando perder? Então tá tudo bem, cara. Não precisa você se desesperar. Agora, se você estava disposto a perder 1.000 e perdeu 5.000, daí tem que se preocupar, né? Porque daí tem alguma coisa errada. Ou seu gerenciamento você está fazendo de forma errada, ou a sua estratégia não funciona, ou você não acredita na sua estratégia. Alguma coisa vai ter que se alinhar para que você possa tradear com mais tranquilidade. Tá? Isso aqui não é para você ter um peso na consciência. Não é você ficar com medo, vir com medo de operar no mercado, vir com medo de clicar. Isso aí não é normal. O que você tem que fazer? Tem que trabalhar nisso. É aquela mesma coisa que tem um médico. Cara, eu fico imaginando o médico, a primeira cirurgia que o cara faz, que ele vê a cabeça do cara aberta lá, cara, o cara se treme de medo, velho. E é normal, cara, porque ele não estava acostumado com aquilo. Aquilo é novo para ele. Pô, ele estava fazendo cirurgia em boneco lá, ou sei lá, em morto, que não tinha vida. Agora, quando um paciente tem a sua vida depositada nas mãos daquele médico, cara, eu acho que a primeira cirurgia o cara treina na base, velho. Porque ele sabe, cara, aqui já não é mais brincadeira. Aqui, se eu errar, eu posso matar alguém. Então, o cara, a princípio, ele fica tenso. Só que, cara, ele vai fazendo aquilo tão repetitivamente, aquilo se torna normal na vida dele, que ele se torna tão frio, cara, que ali as emoções dele, quando ele entra no centro cirúrgico, já não fazem mais parte da vida dele. Porque ele já fez aquilo com tanta frequência, ele já passou tantas horas fazendo aquele tipo de cirurgia, que ele sabe o que fazer, cara. Às vezes, é a mesma coisa que ele dirigir, que a gente fala, né? Pô, quando a gente tá dirigindo, quando a gente aprende, a gente vai olhando para a marcha para ver. Pô, a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha. Só que depois é tão normal pra gente que a gente tá dirigindo, a gente já sabe para qual reduzir, para qual aumentar, no momento certo, quando tirar o pé do acelerador, o freio, tudo isso. Então isso tem que fazer parte da nossa vida também. E como é que você vai fazer isso no trade? Operando. Precisa ser necessariamente na real? Não, no simulador. Então é a mesma coisa que, por exemplo, cara, você está operando uma Ferrari, você chegar lá para comprar uma Ferrari, só que você não sabe nem ligar o troço, velho. Então, pô, você vai passar vergonha. É a mesma coisa, cara. Você tem que saber o que você está fazendo. E onde que você vai aprender isso? No simulador. No mercado financeiro, no simulador. Pô, a puxar a retração de Fibonacci, a projetar como fazer parcial, o que é parcial, como fazer, o momento certo de sair, por que eu saio, por que eu diminuo a mão em pontos importantes, como é que eu traço o alvo, como é que eu faço a retração de Fibonacci, aonde eu vejo que tem um ponto interessante dele obedecer ou não, tá? Então tudo isso vai ser importante na nossa vida como trader, cara. Mas isso aí leva um tempo, tá? Leva um tempo. Claro que é possível ganhar dinheiro quando você está aprendendo. Se você fizer, o que eu falo para vocês? Cara, nas médias móveis, opere as médias móveis, cara. Ficou para baixo das médias, busca vendas nas médias, stop para cima ou para baixo da média móvel de 21 e opere padrões, cara. Opere padrões. Quando o mercado fizer padrões, você entra. Aqueles padrões que eu falei para vocês, tá? Então, necessariamente, eu tô aqui já vai fazer um mês nessa sala, tá? Eu tô um mês já com vocês aqui todos os dias. E daí o que eu falo sempre, cara? Nesse um mês, eu só tô fazendo 2 tipos de operações. Na média móvel e padrões de candles. Somente isso, cara. Ontem levamos lojas, tá? Nos outros dias levamos alguns lojas, só que daí as operações que a gente fez, conseguimos reverter o loss em gain, tá? Levamos, só que estamos por frente. Se a gente for ver o nosso resultado nesse mês, estamos para frente só olhando o quê? Média móvel e padrões de candle. Somente isso, cara. Então, o mercado ele é muito simples, mas isso aí a gente tem que ir se acostumando com ele, a gente tem que fazer isso entrar na nossa mente, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que levar a sério, tá? Médias móveis
e padrões de candle. Se você só fizer isso, cara, se você só fizer isso, você vai estar na frente de mais de que 95% das pessoas que operam no mercado financeiro. Mesmo que você está iniciando hoje. Tá? Tem muita gente que pergunta assim, cara, mas pô, eu tô atrasado. Cara, tá atrasado nada, velho. Se você começar certo, você vai estar na frente de muitas pessoas que já estão 3, 4, 5 anos no mercado financeiro e estão até hoje fazendo tudo errado. Tá? Por quê? Tem muita gente que acaba, por exemplo, assim, média móvel. Aí o cara vem, opera a média móvel, aí dá certo uma semana, na outra semana dá tudo errado. Aí o que o cara faz? Cara, a média móvel não funciona, eu vou para outra estratégia. Aí o cara liga o YouTube lá e vai ver vídeo de outros caras lá que também funcionam. Só que ele vai ver uma hora que ele vai ser perdedor e daí ele não vai mais acreditar naquilo. E daí ele vai buscar. Então ele fica sempre em busca de algo que vá satisfazer ele em 100%, que não existe. Se todo setup, se tivesse um setup que eu tivesse 100% de acerto, pô, eu estaria nele. Só que não existe, cara. Todos os setups, uma hora vai falhar. Mas o importante é você acreditar em uma estratégia. Você ser especialista em pelo menos 3 estratégias, tá? No máximo, pô, Fibonacci, padrões de candle, médias móveis. É o suficiente, cara. É o suficiente, não é muito complexo, é bastante simples. Se você fizer isso, eu tenho certeza que no longo prazo você vai ser vencedor.